Veja. Presidente Lula garante às famílias dos mortos do Morro do Alemão e da Penha indenização e pensão vitalícia para compensar dano causado pela polícia. Esse é o PT. Esse é o Lula, gente. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Eu vou voltar a gravar vídeos toda semana agora sobre Israel, tá? Eu fiz isso há 1 mês e meio atrás, teve uma boa repercussão, e eu vou retomar esse trabalho meu, com base no meu livro Judeofobia e por aí vai. Sai dessa! Tem uma direita antissemita. Perigosa. Eu acho que eu estou me antecipando a uma pergunta do Lucas. Está aqui, ó. Marcelo Silva. Oi, Consta, gostaria de saber a sua opinião sobre o Tucker. Também se você assistiu a entrevista com o Nick Fuentes e o que achou. Respondido já, Marcelo. Acho que o cara surtou, o Tucker. Acho que ele teve uma epifania. Ele achava que ele era enganado até 2017 em tudo, e de repente ele acha que ele descobriu tudo. Ambos são alienados. O que é enganado em tudo e o que acha que agora descobriu tudo, e que tudo é uma grande conspiração. Toda a Big Pharma agora é do mal e tá numa conspiração contra a saúde pública. Porra, se não fosse a oncologia, eu não estava aqui falando com vocês. Eu tomo 10 remédios por dia. Graças à Big Pharma, que tem muitos defeitos, tem conflitos de interesse. Acabei de ver ontem a série Golaia, 4ª season. É justamente sobre a crise dos opioides, como pano de fundo. Um bom plot. São tratados como vilões, painkillers, né? Eu tive que tomar opioide, oxicodone, morfina. Eu entrei no hospital, olhei pro cara do cara chorando e falei, me dá morfina, pelo amor de Deus. Graças a Deus eu não estou viciado. Eu precisava daquilo, não vou ficar tomando de bobeira. O Jordan Peterson teve uma crise com os opioides, conseguiu sair dela, mas agora está em outra crise de saúde. A vida é dura. A gente vai tentando administrar. Agora, a visão maniqueísta bobinha, os vilões e tudo natureba, vai comer cogumelo cheio de veneno natureba aí para ver se é bom. E virar as costas para oncologia. Então tem que levar mais a sério as coisas, entendeu? Então, eu tenho muito medo dessa turma que teve uma epifania. Eu descobri toda a verdade. Eles querem manipular tudo e nos destruir. Quem são eles? Os maçons, os judeus. O Netanyahu está junto com Soros, por acaso? O Trump e o Bolsonaro, 2 grandes amigos de Israel, são parte da conspiração do Soros. Menos. Aqui no meu programa, vocês não vão ver espaço para essas teorias da conspiração, em que pese eu tratar com a maior naturalidade que existem grupos que conspiram. É óbvio que existem. Agora, 9/11 Truthers, foi a CIA, trabalho de dentro, e não sei o quê, o homem não pisou na lua, e menos. Gabriel, se a direita não vencer a próxima eleição para presidente, quanto de tudo que o Trump tem conquistado seria desfeito, a exemplo do que o PT fez com as conquistas da direita no Brasil? Ótima pergunta, Gabriel. Ótima pergunta. Olha, o Trump está correndo para desmobilizar o Deep State, porque existe um aparelhamento.
no judiciário, com a juristocracia, em vários órgãos, como a USAID, aí ele vai lá e tira financiamento, tira dinheiro. Tudo isso pode voltar. É inegável. Não há garantias. Mas ele está correndo contra o relógio para dificultar que isso possa acontecer. E aqui tem um detalhe interessante nesse debate. Desde Bertrand de Jouvenel, que a gente discute essas coisas, Benjamin Constant, que os liberais clássicos tocquevilianos alertam que o perigo é a arma, não quem está segurando a arma, ou seja, é o poder. É preciso descentralizar o poder. Justamente porque hoje, veja que ironia do destino, os democratas estão preocupados com o excesso de poder executivo do Trump. Mas se os democratas voltarem ao poder, e a alternância de poder é algo que existe numa democracia, o que eles vão fazer? Cuidado com aquilo que se deseja. O Trump quer acabar com o filibuster. Os democratas sempre foram casuístas. Eles querem acabar com o colégio eleitoral quando interessa. Com o filibuster e por aí vai. Então, o excesso de poder nas mãos do governo federal é sempre um problema. Mas o Trump está usando para dar uma asfaltada na esquerda e nos seus adversários e ir para cima deles com um tacape na mão. Ótimo. Sejamos realistas e um pouquinho maquiavélicos aqui. Um pouquinho só. Estava na hora da direita reagir. Eu não vou nem dizer na mesma moeda, né? Porque não é a mesma moeda. Mas estava na hora da direita reagir, ponto. Deixemos a frase aí. Tinha que reagir. Agora, se a esquerda volta, ela tem instrumentos para perseguir. Por isso é perigoso quando a gente aplaude uma medida. Vamos supor, o Trump expulsou o cara que fez um comentário sobre a morte do Charlie Kirk do país. Aí amanhã o Joe Biden, ou a caneta mágica, vai expulsar quem fizer um comentário sobre o George Soros. Então, a disputa por princípios liberais clássicos é uma disputa saudável. É isso que muita gente de direita às vezes não entende, porque está com aquela sede de vingança, ou porque fala guerra é guerra, deixa de ser ingênuo. Tem um ponto. Tem um ponto. Mas esse ponto vai até a página 3. Se você aderir 100% às táticas do seu inimigo, qual o propósito? Estamos lutando contra quê? Contra que monstro? Eu achei que o monstro era a hipertrofia do Estado que vai atrás do indivíduo e do cidadão. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Marcelo MM. Mesmo que se aprove uma anistia do jeito que desejam os que defendem, e esse assunto deu uma morrida, né? Será vetada por Lula, pode derrubar o veto. E com uma posterior derrubada do veto do Congresso, haverá arguição de inconstitucionalidade ao STF, que suspenderá preliminarmente a anistia. Olha, Marcelo, você descreveu aí uma possibilidade. Se o caminho for esse, vai ficar um custo cada vez mais elevado para o sistema, para o STF, porque imagina o grau de impopularidade de uma medida dessas se for aprovada a anistia, se o Lula vetar, se derrubar o veto e levarem para o Supremo. Com qualquer relator de uma ADI no STF, inventarão qualquer coisa para cancelar com pelo menos 7 ou 8 votos uma anistia. A solução é mesmo o impeachment de Moraes e a anulação de tudo. Você já sabe que teremos informações positivas sobre isso em breve pelo Oeste? Não sei. Eu acho que o caminho é o impeachment do Moraes. Acho que a solução jurídica definitiva é anular os processos do 8 de janeiro. Concordo com tudo isso. Mas acho que a gente precisa retomar o discurso da anistia, porque é o que temos. É pressionar os congressistas na véspera de um ano eleitoral.
inclusive a pergunta aqui do Patreon, Ari Salles. Grande Consta, tudo bom? Desejo que sim. Tem uma pergunta. Já passou pela cabeça de alguém que Lula ladrão está só esperando entrar 2026 e dar anistia para todo mundo? E se ele der, ganha a eleição? Veja, Ari, eu não vejo essa hipótese. O Lula teria que ser muito calculista e maquiavélico, até no bom sentido, se é que existe isso, para fazer uma coisa dessa natureza, para distribuir benesses dessa forma. Ele é maléfico demais para isso, sádico demais para isso e quer vingança contra todos aqueles, principalmente Bolsonaro, e ele precisa dessa narrativa, que deram a tentativa de golpe, que deram o golpe, né? Então, o Lula está muito mais nessa aqui, ó. Lula defende que legistas da PF participem de investigação e diz que a operação no Rio foi desastrosa, matança. Quer dizer, não adianta, o estado natural do petista, ele volta rápido. É a fábula do escorpião sempre. É a fábula do escorpião sempre. Ele recua de forma tática. A equipe do Sidônio manda ele, pelo amor de Deus, não falar de improviso. Ele não consegue. Já ele está lá de novo falando que o traficante é vítima de usuário. É a essência deles. Veja. Presidente Lula garante às famílias dos mortos do Morro do Alemão e da Penha indenização e pensão vitalícia para compensar dano causado pela polícia. Esse é o PT. Esse é o Lula, gente. Você acha mesmo que ele vai dar uma anistia calculada para Débora e pelos presos do 8 de janeiro pelo suposto golpe? Que aí vai estender o quê? O Bolsonaro, um ser magnânimo para vencer a eleição? Não acredito nessa hipótese. Não acredito. A anistia vai ter que vir com muita pressão da sociedade e o caminho mais provável é o descrito pelo Marcelo, de veto do Lula, que vai ter que ser derrubado. Marcelo, novamente. Moraes age fora das leis, mas age e rápido quando lhe interessa. Vide a ação penal 2668, enquanto que os parlamentares, advogados, jornalistas, cidadãos ficam apenas nas lamúrias e lamentações, mas não agem rápido nem pelo caminho certo. Bom, eu vou dar um exemplo, né, Marcelo? O governador Cláudio Castro marcou um gol ao não receber Moraes no Palácio Guanabara, mas era para ter sido um golaço, não recebê-lo. Ou ir lá para o BOP e falar, vem aqui, governador, se quiser falar comigo. Acho que seria um golaço. Então, tivemos que ver cenas lamentáveis de quem não tem um voto, de quem não é secretário de segurança mais, de quem não é governador de estado, circulando com o governador Cláudio Castro, fazendo assim com a cabeça, como quem está aprovando a operação ou não, como quem está avaliando e julgando, como se tivesse legitimidade para tanto. É uma imagem humilhante para o Rio de Janeiro, na minha opinião. Ele quer jogar logo o Bolsonaro numa cela da Papuda. Quer. Não é preciso ser futurologo para prever que devem tentar matar Bolsonaro lá, simulando que houve algum problema de saúde. O que você acha? Marcelo, acho que é um risco muito elevado. Acho que o Adélio Bispo não foi um lobo solitário, era ligado ao PSOL, tinha login na Câmara, banca de advogados por trás, logo depois proteção a esses advogados. Investigadores foram agraciados com premiações importantes, tornando-se policiais no exterior, inclusive, em cargos importantes. Acho que tudo foi feito para mascarar a morte, a tentativa de assassinato, do Bolsonaro pelo Adélio Bispo a mando do PCC. E
O Dirceu, como disse numa entrevista, num ato falho, sincericídio, a facada foi um erro nosso, disse ele. Então, eu não descarto, tá? Não descarto de forma alguma essa hipótese. Me preocupa muito a situação do Bolsonaro. Nós vamos, no Brasil, infelizmente, normalizando o absurdo. Veja que nós nos acostumamos, até porque vida que segue, né? Do Bolsonaro não falar mais. Ele está sofrendo o ostracismo. Tanta coisa acontecendo, a operação no Morro da Penha e tudo, e nós sem acesso ao que o Bolsonaro poderia estar dizendo sobre isso. Ou seja, já mataram Bolsonaro politicamente. Ele não pode receber o Nicolas Ferreira na casa dele. Por quê? Então, ostracizaram Jair Bolsonaro. O sistema é muito bruto. E, de novo, aqui eu lamento só falar isso, tá? Não é aquela coisa eu avisei, que isso é muito chato. Mas nós precisamos fazer análise. Quem acompanha a minha live com frequência sabe que eu falei desde o início que achava que Bolsonaro ia preso. Muita gente, por torcida, dizia, não vai. E esse é o problema de muito brasileiro. Ele torce demais. Ele é muito torcedor. Nós precisamos de esperança. Nós precisamos de esperança na vida, de uma visão mais positiva, mas isso não pode se confundir com wishful thinking, destruindo em nós a capacidade de análise realista. Eu pergunto a vocês, com humildade, posso estar errado, talvez Bolsonaro esteja exatamente onde precisa estar para que os milagres divinos aconteçam. Ele poderia estar fazendo mais ou menos de fora, protegido por uma embaixada, por um exílio, por um asilo. Seria um ato de covardia o Bolsonaro buscar esse asilo? Eu fui da opinião à época que não, que era apenas realismo em relação aos seus algozes e o que seus algozes estavam demonstrando de desejo e capacidade de fazer com ele o que estão fazendo. Me entristece muito ver alguém como o Bolsonaro com tornozeleira eletrônica pedindo arrego, pedindo para receber 10 pessoas na festa da filha, pedindo para poder conversar com o Nicolas Ferreira sem autorização. Virou um não agente político, o maior cabo eleitoral da política nacional. Eduardo Bolsonaro fez barulho da forma que fez, por estar asilado. Então isso é uma visão minha. Eu fui voto vencido, digamos assim, da turma que achava que esse era o melhor caminho para ele, né? E hoje nós estamos colhendo isso aí, mas tudo bem. Cada um fez as suas escolhas. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo, assim como eu gostei e resolvi compartilhar com vocês. Agora me deixa a sua opinião aqui nos comentários do que você achou desse tema que é polêmico, né? Eu quero passar um lembrete rápido para vocês que nós temos vídeos novos no canal todos os dias, às 19, 18 e 20 horas. E lembrando que para você apoiar o canal, é fundamental que jornalistas como o Rodrigo Constantino, que vem falando a verdade por muito tempo, continuem com o trabalho deles de pé. Então eu peço que você entre nos links aqui na descrição e você vai encontrar o caminho para apoiar o Rodrigo Constantino. Quero pedir a sua inscrição também no nosso canal, porque a gente está com quase 1 milhão de inscritos e cada inscrição faz diferença. Eu agradeço muito para vocês terem chegado até aqui comigo e vamos para cima. Valeu, um abração.